Pai Senhor, povo abençoado, aqui é o evangelista Miguel de Souza e o meu abraço nesse dia, nesta mensagem, vai para o Francisco Ramos, na cidade de Manaus. Eu creio que ele já assistiu todos os meus vídeos desse canal e pega se entender que ele assiste de 2, 3 vídeos no mesmo dia e ele sempre manda um likezinho para mim ali. Eu louvo a Deus pela vida dele, que Deus abençoe sua vida física, vida financeira e a sua vida espiritual. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre a nossa revista Escola Bíblica Dominical. Alguns dias atrás eu comentei sobre um assunto muito importante sobre disciplina. Era assunto da revista da Escola Bíblica Dominical. Aqui está a revista da CPAD, né? Lições Bíblicas, certo? Então eu vou comentar. Falei que eu ia comentar algumas lições porque nós temos vários teólogos, comentaristas, irmãos que têm canal e eles acompanham as lições semanalmente. Eu vou apenas comentar umas que outras para que a gente possa meditar aqui. É muito importante a revista Escola Bíblica Dominical, porque a escola dominical a gente ensina o que sabe e aprende o que não sabe. Então nossa lição hoje, ela nos trata de um assunto muito importante sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Quem estudou a lição da semana passada viu então a primeira ordenança, que se trata do batismo nas águas. Nós temos na Bíblia 613 mandamentos, desses 613 se resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com toda a tua alma. O segundo grande mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, 613 mandamentos se resume em 2. Nós temos muitas, nas leis cerimoniais, são muitas as leis lá, se você voltar para o livro de Levítico ali, Levítico, o Números, Deuteronômio, né? Deuteronômio mais é a repetição das leis. Você vai ver que ali existem muitas cerimônias, trata das leis cerimoniais, certo? E a gente vê que aqui se resume as ordenanças de Cristo em apenas 2, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Como vimos na semana passada sobre o batismo nas águas, eu quero me prender hoje à segunda ordenança, que é a Santa Ceia. É que muitas pessoas nos abordam, nos perguntam, quando a questão do batismo. Bom, Miguel, por que a igreja, a nossa igreja, ela não batiza pessoas amigadas, pessoas que estão vivendo junto? Essa é uma pergunta que nos aborda. Ele diz assim, será que quando João Batista batizava ali, tinha alguém conferindo se as pessoas eram casadas ou não? João Batista, ele não tinha uma igreja, ele não era pastor de uma igreja. João Batista, quando veio, ele veio como o precursor de Cristo, o arauto de Cristo. Ele foi o profeta da transição do Antigo para o Novo Testamento. Então ele veio preparar apenas um caminho. Você vê que até então, quando João morreu, nem se conhecia essa palavra igreja, porque era algo que estava apenas num projeto de Deus. Quando Jesus vem falar sobre igreja, está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando vimos pela primeira vez Jesus falando sobre a palavra igreja, né? Ele disse, tu és Pedro, voltando para ele mesmo, disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, na verdade, a pedra fundamental da igreja, isso no meu pensar, tá? No meu pensar, a pedra fundamental da igreja foi lançada no Calvário. Quando Jesus disse, Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito, e rendeu-se. E quando o soldado romano veio ali, que pegou aquela lança, transpassou e o sangue de Cristo escorria até o chão, no meu entender ali, nós estamos na pedra fundamental da igreja. No meu entender, a inauguração da igreja aconteceu no dia do Pentecostes. É importante você saber que eu não estou copiando isso de ninguém, é apenas um pensamento meu, e você pode concordar ou pode discordar. Mas a inauguração da igreja foi no dia do Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, né, ali, quando o amado irmão Lucas escreve, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos, quando de repente veio do céu um som, como um veemente impetuoso, encheu toda a casa. Você conhece bem esse texto ali? E aí então a igreja prossegue. Então João, ele não tinha uma igreja. E nós sabemos que a igreja ela tem normas de conduta. Então dentro das normas de conduta da igreja, as pessoas que vêm para a igreja, que a palavra igreja quer dizer iglésia, é um povo chamado de dentro para fora, é um povo chamado de dentro do mundo para fora, para formar a igreja de Cristo, certo?
Mas vamos voltar aqui. A ceia do Senhor segundo a ordenança. Então, dentro dessas perguntas, a minha resposta é bem taxativa. João Batista não pastoreava a igreja e a igreja tem normas de conduta. Então, há necessidade. Porque as pessoas, muitas vezes, acontece, eu vivi várias experiências assim, das pessoas, antes de se converter, eram casadas, de repente se separaram, vem para a igreja, e quando vem para a igreja, às vezes não se divorciou da ex-esposa, já é casado com outra, isso quando ele vem para a igreja, certo? É bom você entender isso, não é dentro da igreja que acontece isso, só que vem para dentro da igreja. Só que se ele se separar da ex-esposa, o que vai acontecer? Vai haver aquela divisão de bens, e muitas vezes a pessoa não quer abrir mão disso, aí fica amigado com essa pessoa que ele veio para a igreja, já vem amigado para a igreja, e mantém-se amigado e não quer casar. Ele quer ter atividade na igreja, ele quer se crescer no ministério, mas não tem como porque tem esse embate. Eu conheci na cidade de Monte Alegre uma irmã que eu não vou mencionar o nome dela, mas ela vivia amigada porque ela tinha uma pensão do falecido marido dela, uma pensão muito boa, e se ela casasse naquela época, eu não sei se as leis mudaram hoje, mas naquela época, se a mulher casasse, ela perderia aquela pensão do marido. E essa irmã, por amor à pensão, não querendo abrir mão da pensão, então o que acontecia? Ela não queria se casar e vivia na igreja amigada. Então Paulo disse que é melhor casar-se do que abrasar-se. Abrasar-se é justamente isso aí, viver amigado. Então por isso que a igreja, dentro das normas de conduta, ela tem idade, a faixa etária de idade, a partir de 12 anos para se batizar, e ela tem também essas exigências, tá? No quesito da pessoa, se é casado, tem que ter os papéis dentro dos trâmites da lei, porque a igreja ela é um organismo vivo. Aqui o texto diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então nós estamos vendo na Santa Ceia, e eu me criei na igreja praticamente ao longo desses anos aí, eu nunca vi um pastor, num dia de ceia, pegar ali o Mateus 26, do 26 ao 30, e ter um comentário de um sermão expositivo. Eu até fiquei muito feliz com esse sermão, com esse comentário do pastor José Gonçalves. Ele pega ali 2 Coríntios, capítulo 11, aquele versículo em diante, que fala sobre a ceia do Senhor, e ele vem esmiuçando no sermão expositivo, muito bom isso aqui para nós, trazendo muita clareza, coisa que eu nunca vi nenhum pastor fazer isso, mas é muito importante. Eu já ministrei, inclusive, um dia, eu quero gravar uma mensagem sobre o capítulo 26 de Mateus, o verso 26, que fala sobre esse é o Novo Testamento do meu sangue. Eu quero pegar esse texto, a palavra testamento, e poder trazer uma clareza melhor para a gente. Mas vamos ficar aqui neste texto. A nossa lição hoje, ela nos traz 3 tópicos e 9 subíteros. A verdade prática diz assim: a ceia do Senhor como uma ordenança e celebração e comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente olha para o passado, para a morte e ressurreição de Cristo. Se trata de um memorial. Fazer isso em memória de mim. Um memorial. Olhando para o passado, olhando para o presente atual, a igreja do Senhor hoje, nós participamos, comungamos da ceia do Senhor. E nós temos ali até que ele venha. Ou seja, ela está apontando também para o futuro, o arrebatamento da igreja. No Evangelho de Lucas tem um versículo ali, que quando Jesus estava ali reunido com os discípulos na ceia, ele disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que se cumpra de novo comigo no reino de meu Pai. Então aqui está falando do futuro. Então a Santa Ceia ela nos traz a memória do passado. No atual momento, estamos vivendo na dispensação da graça, a igreja continua, e no futuro com Cristo, no arrebatamento e na eternidade com Ele. Então muito importante aqui. Eu sempre digo às pessoas que são monitor, professor, mestre da revista Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui a leitura diária da nossa revista. E eu sempre digo que essa leitura diária é a sementeira da revista. É impossível você entender a revista se você não ler esta leitura diária. É sempre bom ler. A referência bíblica também, para quem dá aula, é muito importante ler todas as referências para que possa ter uma clareza do assunto que ele está estudando. A nossa lição hoje, que vai ser estudada no próximo domingo. E de hoje, no momento agora que eu estou gravando, mas será estudada presencial no próximo domingo, no dia 10. Então nós temos 3 objetivos da lição. O professor deve se deter a este ponto importante. Em primeiro lugar, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E aí se nós temos o primeiro tópico ali, que ele esmiuça essa tradição cristã.
Em segundo lugar, qual o segundo objetivo? Mostrar o propósito da ceia do Senhor. Qual seria o propósito da ceia do Senhor? E em terceiro lugar, refletir a respeito do modo de celebração da ceia. São pontos importantes que você, como professor, não pode fugir disso. Então aqui no nosso primeiro tópico já diz a natureza da ceia do Senhor. Nós vimos aqui a tradição romana, como eles pegam aqui, tem até uma palavra que a gente nunca ouve assim na igreja, eu nunca tinha escutado na igreja, quando eu estudei teologia assim, mas na igreja a gente nunca ouviu essa palavra chamada transubstanciação. Né? O catolicismo romano, quando começou a ceia ali, e até hoje ainda funciona assim, eles dizem que quando você participa ali, no caso deles, eles usam a expressão hóstia, né? Nós usamos o pão e usamos o suco. Né? Então quando eles pegam aquilo ali, eles estão comendo o corpo de Cristo literalmente. Não é correto, literalmente. Isso aqui são símbolos. Né? Eu não posso dizer que eu estou mastigando o próprio corpo de Cristo. A gente ora, até então é pão, depois que ora, pela fé, sim, passa a se representar o corpo de Cristo. Eu lembro quando eu era criança, antes de eu ser batizado, sobrava aquele monte de pão, e às vezes eu ficava na volta ali do presbítero Manuel Barbosa, irmão, que eu queria um pedaço daqueles, comer aquele, sabe o que eles faziam naquela época? Eles pegavam aquele restante daquele pão e enterravam, quando não enterravam, eles botavam debaixo da torneira, esmiuçavam tudinho, certo? Quer dizer, a ideia que dá é que eles tinham o mesmo entendimento do catolicismo romano, que ali era o corpo de Cristo, certo? Então, hoje, depois de muitos anos e cuidando de igreja, aquele pouco que resta ali, a gente dá para as crianças. Não tem nada a ver, não vai mudar nada. Então, dá para as crianças, a gente preferiu enterrar. Então, isso é uma mentalidade assim que não fez. Então, nós vimos aqui, na tradição romana, eles entendem que era literalmente Cristo. O que acontece? Jesus teve um momento na Bíblia que ele se dirigiu como homem, tem um momento que ele se dirigiu como Deus. Por exemplo, quando ele, Mateus 18 ali, quando ele disse, se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está falando ali como Deus. Tá? Quando Jesus chegou com aquele moço, aquele jovem rico, e aquele jovem chamou Jesus de bom, Jesus disse, por que me chamas bom? Bom só existe um que é Deus. Jesus está falando como Jesus homem, certo? Então, há momentos que a gente precisa entender. Então, a Santa Ceia, Jesus está presente ali. A igreja que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo presente porque é o momento do Espírito Santo. Mas, literalmente, que nem os discípulos participaram com Jesus ali, é impossível, certo? Então, por isso que a nossa teologia pentecostal ela não concorda com esse pensamento. A tradição protestante, quando Lutero surgiu ali, com a reforma protestante, passaram a usar outro nome, consubstanciação. É uma coisa quase que parecida, mudou alguns detalhezinhos, mas não mudou muito. E nós agora, a nossa posição pentecostal, da tradição pentecostal, nós entendemos que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo, e nem tão pouco, tá? Fisicamente, Jesus está fisicamente presente, mas é tudo um ato de fé. Quando você ora, a oração da fé. A oração da fé é que faz as coisas mudar. Então esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico é falar sobre o propósito da ceia do Senhor. É celebrar a expiação de Cristo, a sua morte vicária. Esse é o segundo objetivo. Proclamar, aqui o propósito da Santa Ceia, celebrar a expiação de Cristo. Em segundo lugar, proclamar a segunda vinda de Cristo, até que ele venha. Então nós temos que proclamar a segunda vinda de Cristo. É uma mensagem que não pode sair do nosso coração. Em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Você está preparado para esse encontro? E o terceiro subitem do nosso segundo tópico fala sobre celebrar a comunhão cristã. É interessante que aqui, na Santa Ceia, cai todos os dogmas. Por exemplo, e eu sou da Assembleia de Deus, mas se eu chegar na igreja batista e estiver ministrando a ceia lá, eu posso participar. Se eu chegar numa igreja presbiteriana, na igreja quadrangular, ou se qualquer irmão que venha desse segmento vier no cu da Santa Ceia ali, eles são batizados na comunhão da igreja, eles podem participar, porque aqui cai tudo, não existe aqui uma placa. É muito importante a gente entender isso aí, porque a gente diz, eu sou da Assembleia, eu fui na quadrangular, ou na Batista, estava ministrando a ceia, eu não participei. Não, pode participar.
né? Por isso que ele diz, examine sua homem a si mesmo. Se você fez esse exame na sua vida e você tem certeza de que está bem com Deus, não tem por que não participar. E nós temos aqui também a celebração da ceia do Senhor, no terceiro tópico, que é o que participar indignamente. Isso aqui que você tem que pensar, né? Segundo subitem do terceiro tópico, uma celebração reverente, tem que ter reverência. Você não está ali num banquete assim, de extravagância, você está ali relembrando, mas sempre com alegria, porque Cristo morreu, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai e virá em breve buscar a sua igreja, e nós estamos nos preparando para esse momento. E o terceiro subítem do terceiro tópico fala sobre celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Cristo. Você vê que não houve um funeral de Jesus, não. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e em breve irá nos buscar. Que Deus e Cristo nos abençoe. É só uma síntese da lição.